O Papa morreu, e com ele, algo mais afundou no silêncio. Não falo de um corpo, falo de um símbolo, uma âncora que, por séculos, segurou o navio de uma fé que já não sabe para onde vai. Quando o trono está vazio, o mundo se ajoelha ou se levanta. As badaladas das catedrais ainda soam, mas há um som mais antigo ecoando por baixo da pedra e da história, o som do tempo mudando de pele. Eu olho para o céu do Vaticano, aquele mesmo que viu reis se ajoelharem e impérios ruírem, e me pergunto, será que a fumaça virá? E se vier, será branca? Ou será apenas a névoa espessa de um mundo que já não vê? O espírito já não se curva a dogmas. Ele caminha pelos becos da alma, vestido de dúvida e revelação. Dizem que o conclave vai escolher um novo nome, mas os antigos sabem, não se trata de escolher, trata-se de invocar. E eu sinto que não é apenas um papa que se despede, é uma era que se retira em silêncio enquanto outra bate às portas, sem ouro, sem mitra, sem multidões. O verdadeiro templo ergue-se no invisível, onde não há cardeais, mas consciências em vigília. Este não é um vídeo sobre política eclesiástica, é sobre o que morre em nós quando o mundo perde seus guias externos, e sobre o que nasce quando ousamos olhar para dentro. A fumaça pode subir, mas desta vez, talvez ela venha do teu próprio coração ardendo. Bem-vindo ao conclave do invisível. Não se trata apenas da morte de um homem, nem mesmo da morte de um papa. Trata-se da queda silenciosa de uma ideia que já não se sustenta em pé. O século XXI enterra símbolos com flores de plástico. Mas aqui, neste instante, algo verdadeiro foi soterrado. E o eco não vem das basílicas, vem das entranhas da história. Quando o pastor se cala, o rebanho precisa lembrar como se anda. A igreja, essa máquina ancestral de fé e poder, resiste, mas até mesmo seus alicerces tremem diante do novo que insiste em nascer. O que morre com o Papa? O conforto de delegar o sagrado, a falsa segurança de que alguém lá em cima, literalmente, está pensando por nós. O mundo espiritual não aceita mais intermediários adormecidos. O velho mundo é um teatro onde os atores esqueceram o texto, onde as vestes ainda brilham, mas o espírito está ausente. E a plateia já não aplaude, ela boceja. Agora o palco está vazio, a fumaça não subiu, e nós, sentados nas sombras, precisamos responder. O que fazemos quando o centro deixa de girar? Essa morte, simbólica ou não, é uma oportunidade, não para lamentar, mas para desenterrar o que é vivo, feroz, essencial. Não chores pelo velho templo. Constrói o teu com carne, silêncio e fogo. Porque o novo mundo espiritual não será comandado por coroas. Ele nascerá em retiros, em sonhos, em chãos de terra batida. Ele se revelará em gestos, em arte, em corpos que se lembram do divino sem precisar nomeá-lo. Talvez você ainda espere pela fumaça branca, mas o verdadeiro sinal não virá do Vaticano, virá do brilho nos olhos de quem despertou. Há quem pense que o conclave é apenas política sagrada, um grupo de anciãos decidindo quem vestirá o branco. Mas o verdadeiro conclave acontece em outro plano. Ele não se realiza apenas sob os afrescos da Capela Sistina. Ele se dá nas sombras do inconsciente coletivo,
onde cada um de nós é chamado a escolher quem governa o seu templo. Quando um trono fica vazio, os arquétipos se agitam e o mundo segura a respiração. O conclave é um ritual de transição, como as velhas iniciações xamânicas. O antigo morre, o novo ainda não nasceu, e o limiar entre os dois mundos é povoado de visões e fantasmas. A fumaça que um dia sobe é o símbolo da travessia. Mas e se dessa vez ela não subir? Talvez porque não haja mais um trono onde sentar. Talvez porque o verdadeiro chamado não seja eleger um novo pontífice, mas acender em si o espírito que nunca foi excomungado. O conclave verdadeiro é interno. Lá, teus medos votam, tuas crenças gritam e tua alma espera ser coroada. Pense, quando o mundo se reúne para nomear um representante de Deus, o que está realmente em jogo? A pergunta que ecoa não é quem será o novo Papa, mas sim, quem ainda precisa de um Papa? O rito permanece, mas o arquétipo está mudando de pele. O espírito que um dia escolheu morar em castelos de pedra, agora caminha descalço pelas florestas digitais, habita corpos sensíveis e sussurra em sonhos que ninguém ousa interpretar. Não esperes mais pela fumaça branca. Ela já está em teus pulmões. Respira e escolhe. A história sempre foi obcecada por templos, torres, pirâmides, catedrais. Buscamos o divino fora de nós. Mas quando os templos ruem, algo mais se revela. O sagrado nunca esteve nas colunas. Sempre esteve no vazio entre elas. O templo desaba, e o que resta é o altar do invisível. A morte do Papa não é um fim. É o rasgar de um véu, como o do templo em Jerusalém, que se abriu quando o Cristo expirou. A cortina caiu, e o sagrado foi exposto à luz crua do mundo. O que isso nos diz hoje? Que o espírito não aceita mais prisões douradas. O templo agora pulsa em carne viva, nos olhos de quem enxerga além do rito, no corpo de quem sente Deus como força vital e não como dogma. Lembra-te, o primeiro altar foi o corpo, a primeira oferenda, o próprio fôlego. E é aqui que a provocação se faz inteira. Por quantos séculos a humanidade buscou fora o que nunca foi externo? Por quantas vidas você acendeu velas sem jamais se acender por dentro? O velho templo ruirá, não por castigo, mas por inutilidade. Porque quem já despertou a própria centelha não se curva mais diante de mitras e báculos. Não ergas catedrais, ergue silêncio. Ali, o sagrado habita inteiro. E o chamado agora é esse: retornar, recolher-se, relembrar. O verdadeiro templo não tem endereço. Ele começa quando você para de fugir de si. Talvez ainda esperem que um novo trono seja ocupado, que uma nova autoridade diga o que é certo, o que é sagrado, o que é pecado. Mas e se o novo mundo espiritual não tiver mais tronos? E se o fogo do Espírito não quiser mais ser controlado, canonizado, nem confinado à liturgia dos que usam luvas brancas e rezam em latim? A nova espiritualidade começa quando você para de pedir permissão para ser divino. Os antigos gnósticos já sabiam. O reino não está lá fora. Como escreveu Tomé, no evangelho que tentaram esconder: se vos perguntarem, onde está o reino? Respondei, ele está dentro de vós e também fora de vós.
A nova espiritualidade é subversiva, não exige credos, pede presença. Transforma tua carne em templo, teu desejo em direção, teu medo em portal. A alquimia verdadeira não está nos laboratórios medievais, mas na capacidade de transmutar dor em consciência, de sublimar o instinto em força criadora, de atravessar a noite escura sem pedir um mapa. Os velhos sistemas religiosos têm medo disso, porque não se pode controlar alguém que acendeu o próprio fogo. Não precisas de mitra nem púlpito, precisas de coragem para arder. Esta é a nova espiritualidade, indomável, sensual, silenciosa. Não vive em palácios nem se proclama nos púlpitos. Vive nos corpos que se lembram que são divinos. E se você sente isso vibrar aí dentro, mesmo sem palavras, já está no caminho. A fumaça branca não virá do Vaticano, virá do teu peito, quando decidires incendiar tudo o que não és. Não é mais tempo de aguardar sinais do céu. O Espírito não desce de tronos dourados. Ele sobe, se eleva, se expande em nossa própria consciência. A ideia de ascensão não é nova. Em muitas culturas, a ascensão espiritual sempre foi uma jornada de autossuficiência. Em Egito Antigo, os sacerdotes afirmavam que a alma humana deveria passar por um processo de purificação para ascender às esferas mais elevadas. Mas, diferente do dogma religioso, a ascensão era vista como um processo íntimo de desenvolvimento da consciência, onde a alma se tornava mais pura e iluminada. A ascensão não é para os que buscam poder, é para os que buscam pureza do coração. Em diversas religiões e mitologias, a ascensão é descrita como um processo de transformação interior. No cristianismo, Cristo subiu ao céu após a ressurreição, mas sua ascensão foi, antes de tudo, uma ascensão da consciência humana, como um símbolo de liberação das amarras da carne e da materialidade. Na tradição gnóstica, a ascensão do espírito é vista como a libertação da alma do corpo material e a sua união com o divino interior. O gnóstico sabia que não precisava de intermediários. Ele já carregava a chave para o reino de Deus dentro de si. Este conceito se alinha com as palavras de Tomé: o reino está dentro de vós e fora de vós. Mas ele não está em um local ou templo, está na expansão da nossa própria consciência. Não precisas de templos de pedra, precisas de um templo vivo, o corpo que se transforma em luz. O que é ascensão, senão uma mudança radical de perspectiva? Não se trata de ir para algum lugar. Trata-se de ver o mundo de uma nova maneira, como se o véu da separação fosse rasgado de dentro para fora. Podemos olhar para a tradição hermética, onde o Kybalion ensina que a verdade transcende os limites do espaço e do tempo, e que quem alcança a compreensão profunda se conecta com a sabedoria universal. Não há separação entre o humano e o divino, entre o material e o espiritual. Tudo é uma manifestação da mesma essência. A ascensão é simplesmente o reconhecimento dessa verdade. A ascensão não é fuga da matéria, mas integração da matéria e espírito. O Papa morreu? Sim, o mundo externo está em choque, mas a Terra gira. O sistema, a estrutura, o templo tradicional podem desmoronar, mas o espírito nunca será aprisionado. O que está sendo derrubado é apenas a velha estrutura que já não serve mais. Quando olhamos para as grandes civilizações, como a de Atlântida, onde se acreditava que o ser humano estava em constante processo de ascensão e evolução espiritual,
vemos uma lição vital. O templo está no ser humano, e a verdadeira espiritualidade é a busca constante pela unidade com o divino que habita dentro de nós. O verdadeiro templo não se encontra em ouro ou pedra, mas na luz que brilha quando você vê além da ilusão. E o convite permanece. Não subas mais nos templos que te aprisionam. Ergue teu próprio altar. Ele começa onde a alma se reconcilia com o corpo e onde o fogo da consciência se acende. O verdadeiro conclave já foi realizado, não nas capelas de Roma, mas nas sombras do teu ser, quando sozinho escolhes ser o pontífice de tua vida. Este não é um chamado para seguir um líder. Este é um chamado para liderar a própria jornada espiritual, como os mestres tibetanos nos ensinam. O mestre verdadeiro não é aquele que te dá respostas, mas aquele que te ensina a encontrar as respostas dentro de ti mesmo. Agora, o que te resta é responder. O que vais fazer com o fogo que acendeste em teu coração? Ele pode transformar o mundo ou consumi-lo. Como os antigos filósofos esotéricos nos disseram, o homem é o próprio templo de Deus. Não mais um templo de pedra, não mais um sistema de dogmas, mas um templo vivo, pulsante, flamejante, em busca da verdade. O fogo da ascensão já arde, o caminho está aberto. Agora você decide se ele ilumina o mundo ou se apaga na escuridão.